Boa noite, igreja, a graça e a paz. Se coloque de pé, vamos adorar um pouco o nome desse nosso Deus forte e poderoso. Davi, lá em Salmos, ele diz em uma das suas conversas, em um dos seus momentos de adoração com Deus, que o reino de Deus ele é eterno, e Deus ele guarda e ele ama a todos aqueles que o invocam o seu nome. Então nessa noite que nós possamos invocar o nome dele, que você possa realmente abrir o seu coração e nós possamos realmente conversar com Deus, possamos realmente ter intimidade. Então abaixe a sua cabeça e vamos começar um pouquinho com Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, obrigado porque a sua presença é real. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Senhor Deus, é dono, Pai, de todas as coisas. O Senhor é o dono desse mundo e por isso o Senhor é o dono dos nossos corações, das nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, realmente, ó Pai, entendemos, Senhor Deus, a intimidade contigo, ó Pai, e que nós possamos estar aqui nessa noite, ó Pai, como filhos, reunidos para te adorar, para bendizer o seu santo nome e estarmos mais perto de ti. Amém? Então que você possa adorar o nome desse Deus. Amém? Dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor, em teu nome há poder, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, só tu és, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor, em teu nome há poder, glorioso,
majestoso, minha vida eu te dou, grandioso, vencedor, em teu nome há poder, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou, somente a ti, Jesus, nos rendemos, entregamos tudo a ti, Pai, só tu és grandioso. Então vem nessa noite, vamos declarar, Pai, grandioso, vencedor, em teu nome, minha vida eu te dou. Vencedor, em teu nome há poder, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Fala o nome desse Deus. Aleluia, você pode aplaudir mais forte, porque é para esse grandioso Deus que merece o melhor das nossas palmas, das nossas vozes, da nossa vida. Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que começa nesse espaço, mas que não termina, e com uma adoração que começa nesse tempo reservado, mas que não termina, porque o Senhor é adorado para todos sempre, Pai. Por isso nós te louvamos por estarmos aqui, por termos nos reunido em teu nome e podemos saber que a tua presença é e está entre nós, e em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração essa noite. E eu queria que você pudesse estender essa alegria, essas boas-vindas às pessoas que estão perto de você, dizendo para ela: boa noite, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Enquanto eu me dirijo às pessoas que adoram em casa, Deus abençoe sua vida, Deus também ministre sobre o seu coração, e que a palavra de Deus possa atingir o profundo da sua alma nessa ministração, nessa noite aqui nesse lugar, enquanto você nos acompanha. Depois que você cumprimentou essas pessoas maravilhosas que estão perto de você, você pode tomar o seu assento, por gentileza, que eu gostaria de dar as boas-vindas especialmente aos nossos visitantes de primeira vez. Nós sabemos como é difícil chegar num lugar pela primeira vez, aquele desconforto, aquela insegurança, e que bom que você tomou essa iniciativa, teve essa coragem de entrar por essa porta a primeira vez, e esperamos que seja a primeira de muitas outras que você venha participar conosco e também venha celebrar junto dessa comunidade. Deixa eu passar alguns avisos rápidos e também importantes para você poder se localizar naquilo que a nossa igreja está oferecendo e oportunizando as pessoas que aqui frequentam. Nesse sábado agora existe uma conversa, uma roda, um bate-papo bem próximo com os jovens, e que vai acontecer com esse tema, o poder da decisão. Esse encontro dos jovens se chama DIP, e é para todos aqueles que sabem que precisam de Deus, apesar da sua juventude, porque a juventude tem a característica de ser autônoma, de descobrir o mundo por si, dizer: eu consigo, eu posso. Mas eu queria lembrar você que Jesus disse que sem mim nós nada podemos fazer, então com Ele nós podemos tomar boas decisões. Então jovens, pais de jovens, ou você que se sente jovem, é convidado para estar aqui nesse sábado às 20 horas para o encontro do DIP. E atenção que esse aviso também é duplo, porque os jovens também estão se preparando para o retiro há mais de 15 anos, os que têm mais de 15 anos estão convidados a fazer sua inscrição, a deixar o seu nome na secretaria. Nós estamos organizando o Retiro Jovens. O que nós queremos incentivar você é o seguinte: você quer fazer? Se você quer fazer, deixe o seu nome lá.
Ah, mas eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Não posso, não poder é uma coisa, não querer é outra. Se você não puder financeiramente, nós vamos prover algo ou um recurso, uma situação para que você participe conosco. Se você frequenta essa comunidade, é membro dessa igreja, nós gostaríamos que você estivesse e não perdesse esse retiro de jovens. A questão é você não querer. Aí se você não querer, melhor que não vá mesmo, porque é o desejo, é a vontade de encontrar Deus que vai fazer a diferença na sua inscrição. Então, por gentileza, você que quer, você que deseja, deixe o seu nome na secretaria, porque nós queremos já nos organizar para que os dias 21, 22 e 23 sejam de fato os mais marcantes na sua vida e na sua história, para você que quer e para você também que deseja, porque nós vamos oportunizar esse momento para você com a graça de Deus. Outro aviso, você que quer ser membro da nossa igreja, sábado agora começa o nosso encontro aqui às 19 horas, você que deixou o seu nome, ou você que ainda que não deu o seu nome, dá tempo, é nesse sábado às 19 horas, o nosso encontro aqui na igreja, para a gente poder se preparar e também poder mostrar para você qual será o caminho para essa jornada que vai acontecer no seu preparo para a sala de novos membros, tá bom? Então, sábado agora às 19 horas, se você já deu o seu nome, reserve essa data, e se você ainda não deu, existe a oportunidade para você fazer isso ainda hoje, para estar conosco nesse final de semana. E por fim, você que frequenta os nossos cultos no domingo à noite, nós teremos uma pequena mudança de horário, nossas celebrações vão começar a partir do dia 2 de outubro, no primeiro domingo de outubro, vão começar 30 minutos mais cedo, e será agora definitivo, não é horário especial das eleições, não é horário especial de pandemia e nem horário especial de verão, é horário agora permanente da nossa igreja, 30 minutos mais cedo, todos os domingos, às 10 e às 19 horas, são os horários da nossa celebração. Se você não veio ainda visitar-nos no domingo, você só veio na terça-feira, eu queria encorajar você a fazer essa experiência, a ter essa experiência de participar da nossa comunidade no domingo, eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar conosco. Então, 10 e 19, a partir de outubro, é o horário da nossa celebração dominical. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo isso é possível fazer. Deixa eu só mudar aqui, porque está meio torto, né, pessoal? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso aqui. Só arrumar aqui e deixar. Aí, agora acho que está alinhado. Acho que talvez mudou aqui. É que daí não dá certo, né? Não fica padrão e sincronizado. Mas nós vamos devolver nossos dízimos e nossa oferta. Essa urna que eu acabei de arrumar aqui se chama gasofilácio. É um nome muito feio para uma coisa muito bonita, que é ofertar o nosso louvor financeiro. Então, se você hoje veio preparado para ofertar o seu louvor financeiro, essas urnas aqui à frente são para você fazer isso. Mas se você quiser fazer em outra maneira, ou Pix ou cartão de crédito, você faz lá no balcão de informações ao fundo. Ah, eu não vim preparado, é assim que funciona, tem que pagar alguma coisa para estar na igreja, não tem que pagar nada, Jesus já pagou tudo na cruz. O que você faz é ofertar com generosidade. Mas se você não veio preparado, não se preocupe, o importante é que você veio e que está aqui, e eu tenho certeza que essa noite será uma bênção para a sua vida. Vamos ficar em pé, queridos, vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente adorar o Senhor com seu dízimo e a sua oferta. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra, controla o santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que vale meu amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto, ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fiz por mim. Deus, Pai, nos alegramos por estarmos aqui na Sua presença, nos alegramos por termos a oportunidade de declarar canções que exaltam o Seu santo nome. Que o Senhor possa, Pai, vir com o Seu Espírito Santo, ó Pai, aqui nessa noite, e que nós possamos somente sorrir, pular, cantar, abrirmos os nossos corações para esse Rei que vem entrando. Então, Pai, que possamos estar aqui, Senhor, nos alegrando, nos prostrando, e que você possa fazer isso essa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Independente das circunstâncias, independente do amanhã, independente do presente, cremos que temos um Deus forte, cremos que temos um Deus grandioso, um Deus que provê, um Deus que cuida, um Deus que discipula, e por isso nos alegramos somente em Ti, Jesus. Independente de tudo, o Senhor está ao nosso lado. Então vamos declarar mais uma vez: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glórias ao Teu nome, nos alegramos porque nós cremos que o nosso Redentor vive. Nos alegramos porque nós somos guiados pela fé que recebemos pela graça de Cristo Jesus, mediante a revelação da Tua palavra, que nos impulsiona, que nos leva a descansar em meio às circunstâncias. Oh Deus, clamamos que estabeleça sobre nós, sobre a Tua igreja, esta fé que não seja abalada por circunstância alguma. Nós oramos, Deus, independente de qualquer coisa, nós cremos que Tu és Deus,
que Tu és o Senhor que tem a última palavra. Independente de qualquer diagnóstico, Deus é soberano. Independente de qualquer resultado, não o define, pois Deus é soberano. Ele tem o controle da vida, Ele que sustenta, Ele é o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez, queridos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que a maravilhosa graça de Jesus seja sobre ti, queridos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado à equipe de louvor por ser instrumento das mãos do Senhor. Deus abençoe, meus queridos irmãos amados. Que alegria estarmos juntos nessa noite, para juntos engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos amados, nós estamos falando sobre este tema, coragem. Eu amo muito a definição de coragem. Eu não sei como você entende coragem, o que significa coragem. Coragem, na verdade, não significa ausência de medo. Coragem é enfrentar mesmo com medo. É enfrentar mesmo assim, Deus, me ajuda. Sabe, você sente alguém precisa empurrar, impulsionar. Isso é ter coragem, é você enfrentar mesmo com medo, é você romper barreiras do medo. Então, uma pessoa corajosa não significa que ela não tenha medo de nada. Não, ela tem uma confiança que sustenta essa coragem. Por falar em coragem e saber que essa confiança que nutre essa coragem em nós, certa vez, isso me trouxe à memória agora há pouco, senti de compartilhar isso com os irmãos. Poucas vezes eu falo isso, mas já faz algum tempo, não foi aqui, foi em outra ocasião, em outra cidade. Era uma tarde de segunda-feira, vou ser mais específico, você entender os detalhes do testemunho. Eu estava em frente de casa, logo em casa, e na frente havia uma casa que estava em reforma, em construção, não morava ninguém lá. De repente eu vejo um vulto de alguém pulando lá dentro, para furtar. Só eu vi aquilo. Eu, de repente, comecei a ouvir os barulhos, ele quebrando lá para entrar lá dentro, e eu comecei a ficar meio desesperado. Falei, meu Deus, e agora? Só eu estou vendo isso, o que eu faço? Eu chamo as autoridades, chamo a Gisele, chamo a minha esposa. E na hora ela saiu para ir no mercado, eu sozinho. Eu falei, e mais aumentava o barulho. E eu olhava para um lado, ninguém vendo aquilo, só eu, irmãos. Nessas horas foi provada a coragem. Sabe, irmãos, por percepção de ver a pessoa, eu reconheci ela. E para piorar um pouquinho da história, onde eu conheci ela foi lá na delegacia, numa visita pastoral. Falei, meu Deus, já sei quem é aquela pessoa, meu Deus, e agora? Com muita graça, eu falei, Senhor, eu vou. Fui, irmão, cheguei no portão, comecei a chamá-lo. Chamei ele, parou o barulho. Falei, meu Deus, se identificou. E eu chamei e também me identifiquei. Olha, é o pastor fulano, você não precisa fazer isso. Sai daí agora. Aproveita que ninguém está vendo. Irmãos, comecei, acho que vou confrontar. Aproveita que ninguém está vendo. E de repente eu vi ele pulando novamente, saiu pelo fundo, e para disfarçar, ele pegou ali algumas madeiras e disse, pastor, eu preciso pegar aqui umas madeiras aqui para fazer uma fogueira lá em casa. Falei, sei. Eu olhei nos olhos dele com muito amor, disse assim, rapaz, só não basta o sofrimento que você passou lá quantos anos naquele lugar, ainda assim você continua refém dessa maldita droga. Eu sei que você está fazendo isso para sustentar o seu vício, mas não precisa mais dessa maneira.
Se alguém ver você aqui, facilmente você vai voltar para de novo, você vai ser preso. E nisso ele se rendeu, encheu os olhos de lágrimas e falou assim: pastor, você me perdoa? Falei: claro que eu te perdoo, mas não faz mais isso. Se quiser ajuda, eu ajudo você, mas não faz mais isso. Agora vai embora agora daqui, senão alguém vai te ver. E ele foi embora, passou uma semana, alguém bateu palma em casa, era ele. Falei: meu Deus, agora vai se vingar. Ele chega e fala assim: pastor, aquele dia, eu sou muito envergonhado daquele dia, mas se eu senti que eu posso mudar, e você me ajuda, leva para algum lugar, para um tratamento. Eu falei: amanhã mesmo te levo. E no dia seguinte ele estava no carro, trouxe ele para uma comunidade terapêutica, lá ele ficou em reabilitação, se recuperando. Mas eu louvo a Deus por ter dado graça e coragem para não perdê-lo, para aproveitar aquela situação e tentar ganhar o coração dele. Foi algo assim que me impactou demais e me trouxe à memória um ato de coragem, que o Senhor deu graça naquele momento para poder abordar aquela situação. Com isso, irmãos, a coragem, sabemos que ela é importante para a nossa vida, para nós agirmos conforme o que Deus falar na nossa vida. Precisamos ter coragem para decidir, para se posicionar, para tomar decisões. Mas sinceramente, o que é mais importante, irmãos? Se pensar assim, o que é mais importante além de ter coragem? Existe algo tão importante quanto a coragem, porque somente ter coragem por si não basta. Precisamos de algo tão fundamental que essa palavra nessa noite vai nos ensinar, pela revelação de Deus, que há de trazer nosso entendimento, algo que vai ministrar nossa vida, nos ensinar a importância de ter algo além de coragem. O texto é de 2 Crônicas, capítulo 25, você que trouxe sua Bíblia, deseja abrir, me acompanhar na leitura, abra por favor, 2 Crônicas 25, mas também eu vou projetar aqui. Trata-se de um homem que tem muito para nos ensinar. Ele, ao assumir o reinado, queria logo resolver as pendências, começou a fazer um ajuntamento dos seus jovens, de homens, para enfrentar a guerra. Ele começou a preparar, ele começou a levantar uma equipe, fazer uma sondagem, a fim de entrar num tempo de batalhas, reconquistar territórios que pertenciam a ele, aos familiares. E com isso, veja bem o que diz o texto, meus irmãos preciosos, a partir do versículo 5. Este homem chama Amazias. Ele reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100, e em todo Judá e em Benjamim. Então convocou todos os de 20 anos para cima, e constatou que havia 300.000 homens prontamente para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também, preste atenção no versículo 6, o que ele fez? Ele contratou, além de tudo isso, de já estar com um grande exército equipado, ele teve a necessidade de contratar em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3.500 toneladas de prata. Ele pagou, ele contratou mais pessoas para fortalecer ainda mais o seu exército. Eu quero enfatizar aqui esse versículo 6, queridos, quando fala também contratou, isso significa uma precipitação. Ele fez isso mediante a direção de Deus? Não. Ele fez isso ao ouvir conselhos, ele consultou alguém mais experiente, mais capaz, mais sábio, para assim tomar decisão? Não. Ele por si mesmo decidiu fazer isso, porque de certa forma, quantidade ou mais número, isso traz uma certa forma, mais coragem, mais confiança. Então uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, queridos, que às vezes nós acabamos substituindo nossa fé por quantidade, ou por ter mais, quanto mais e mais, parece que dá uma falsa sensação de segurança. Eu estou seguro porque afinal de contas, olha o quanto eu tenho. Quanto mais, vou ter mais
segurança ainda, eu vou ter mais confiança ainda. E acabamos dispensando ou esfriando em nossa dependência pelo Senhor. Quanto mais, é uma falsa segurança. E é muito perigoso, irmãos. Semana passada o pastor falou claramente sobre isso, né? Uma palavra tremenda, que a fonte da nossa coragem vem da onde, irmãos? Da revelação da promessa de Deus. Essa é a fonte da coragem. Mas muitas vezes nossa coragem que nós podemos ter, ela é movida por sentimentos. Ela é movida por uma necessidade que nós temos para ter segurança. E quando obtemos, aí agora eu estou bem, agora eu vou enfrentar, tem mais gente, tem mais pessoas, agora vamos conseguir. Ou seja, não é pela graça do Senhor, não é pela mão de Deus que iremos vencer, não é pela bênção dele conduzir. Isso é tão necessário refletir nessa palavra, irmãos, porque quando ele se precipitou em contratar mais, a fim de ter o quê? Mais confiança, está mais o que? Cheio de coragem. Agora ninguém vai nos impedir, ninguém pode contra nós. Olha o exército, e fortalecemos mais ainda. É tão perigoso, eu falei, nós ser movido por falsas coragens, ou falsas fontes de coragem. Por exemplo, lembro bem de um jovem em que ele era muito oprimido pela maneira do pai, que sempre estava impondo ele trabalhos forçados, e os demais irmãos já tinham tudo indo embora, se casaram, e ficou mais novo. Ele já estava com 18 anos, até que um dia ele ficou nervoso, irritado de ver a situação que o pai tão duro era com ele, que ele chegou chorando na casa do irmão mais velho. O irmão velho disse assim: olha, eu vou colocar você no ônibus agora, para você ir para tal cidade, fazer sua vida lá, tem que aproveitar agora enquanto você está com coragem. E ele disse: eu vou sim, eu não quero mais saber do meu pai, eu preciso ir, eu não volto para aquele lugar. E assim ele embarcou, ele foi embora. A fala do irmão dele muito me marcou, eu conheci essa história de perto, que disse assim: olha, aproveita que ele está agora com coragem, aproveita que ele está agora tão indignado, que ele está decidido aí, aproveita que ele está agora, que ele vai ter coragem de fazer isso. E assim fizeram. A questão é, passou-se anos, e ele sem ver o pai, e com isso ele se perdeu, não conseguiu mais viver para si mesmo, viver um propósito em sua vida, não encontrou um sentido, longe do pai, muito menos sair daquela maneira da casa do pai. Resultado, ele não conseguiu. 3, 4 anos depois ele volta, mesmo constituído família neste tempo, ele volta para a casa do pai, pedindo perdão, e até hoje, ele está na casa do pai. Mas foi uma atitude precipitada, ele teve coragem, e muitas vezes, irmãos, tomar cuidado com esse impulso, sabe? Uma pessoa corajosa, é muito importante alguém corajoso, mas onde vem essa fonte dessa coragem? Este impulso de coragem, é de sentimentos, é de uma emoção, é de uma vingança. De onde está vindo? É de uma maneira de você obter mais confiança, e é isso que faz buscar mais e mais, e ele se precipitou, até que Deus enviou um homem até ele, um profeta de Deus. Verso 7, queridos, olha só, acompanhem o que diz o texto. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, estas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Preste bastante atenção, queridos. O verso 8 vai dizer: mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Qual é a sua reação, irmãos? Ao tomar uma decisão precipitada e receber uma mensagem de Deus, como nessa noite está recebendo, uma direção de Deus, algo da parte do Senhor, dizendo claramente essas palavras: Deus não está nessa decisão, Deus não está neste relacionamento, Deus não está nessa atitude que foi precipitada, sem consultar ao Senhor. O que fazer, irmãos meus? Ao saber, olha, vai falhar, vai dar tudo errado. Você usou
usou o dinheiro para obter mais soldados, para ter mais pessoas, mas Deus não está com este povo, porque tratava-se de povo que estava desviado, tratava-se de pessoas que estavam adorando a bezerros de ouro, tratava-se de pessoas que estavam com o coração distante de Deus, e não pode se conectar, não tem junção, não tem conexão, não vai caminhar junto, não há a bênção de Deus nisso. O Senhor não está no meio. Irmãos, é uma coisa que deve mexer no nosso coração ao refletir, olha, Deus está nisso. Embora que nós devemos fazer essa pergunta antes de tomar decisão, mas no caso dessa passagem bíblica, a palavra de Deus veio depois que ele tomou a decisão. Olha, Deus não está nisso. Você foi equivocado nessa decisão, está totalmente equivocado. E agora, irmãos, veja bem uma coisa que a palavra está dizendo: mesmo que você vá, mesmo que você tenha coragem, está vendo a importância de saber onde é essa fonte de coragem? Não quer dizer que pode enfrentar que vai dar certo, não é assim, irmãos meus. Pode enfrentar, é só basta ter coragem que você consegue. Basta ter coragem, mas o que é necessário, irmãos, além de ter coragem, sim, para agir, para seguirmos avante, mas o que é necessário, irmãos? Essa palavra tem muito para falar ao nosso coração, por isso fique muito atento. É uma palavra apenas, irmãos, que pode estabelecer em nosso coração, pode ser semeado no nosso coração, e mudar completamente a nossa perspectiva de vida, queridos. Ainda que ele viesse a agir com coragem, corajosamente, olha, vai ser frustrante, porque Deus não está nisso. Você pode ser dedicado, pode ser habilidoso, pode ter recurso, mas se não houver a mão de Deus, vai falhar, irmãos. Então o que é necessário, estou enfatizando isso, para levar você a entender o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Mais uma vez o Senhor está dizendo, porque é o Senhor mesmo que vai agir. Vai falhar, não é nem os inimigos que vai prevalecer, é Deus que há de humilhar vocês nessa situação, se agir assim. Foi bem claro a mensagem de Deus, estava bem clara. Aí pensamos o seguinte, depois dessa, de ouvir com tanta clareza, olha, você foi precipitado, não siga adiante, interrompa isso agora mesmo, cancele tudo agora mesmo, não sei o que você reservou, não sei o que você gastou, agora mesmo, porque Deus não está nisso. E se você seguir adiante, não vai ser nem os inimigos que vai humilhar você, vai ser o próprio Deus, vai tratar, vai revelar no seu coração, o próprio Deus vai trabalhar nisso. Aí pensamos, depois dessa, esse homem, primeira coisa, ai, pequei contra Deus, me arrependi e obrigado por ter me despertado antes. Aí, preciosos, eu faço essa pergunta para vocês, novamente, o que é mais importante do que ter coragem? O que é mais importante, sabe o que é, irmãos? Simplesmente direção de Deus. Direção de Deus. Não basta ter coragem se não tiver uma direção de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos coragem, mas é precipitado em tomar decisões. Que pessoa ousada, toma iniciativa, mas está se perdendo o foco, andando em caminhos tortuosos, está agindo sem a direção de Deus. Sabe, Deus estava conduzindo ele naquela guerra, iria conduzir sim, mas ele agiu precipitadamente. Olha, ainda que você viesse a agir com coragem, ó rei, mas sem direção de Deus, vai falhar. Ainda que você venha usar os seus recursos para tentar trazer mais confiança, mesmo assim, se não tiver direção de Deus, não vai prosperar. Sem direção de Deus, nada prospera, irmãos, nossas vidas. Sem direção de Deus, nada vai dar certo, se não for pela direção de Deus. Por isso consulte, Senhor, é a tua direção, porque eu vejo que é necessário juntos a coragem e a direção de Deus, porque é verdade também que muitas vezes nós temos a direção de Deus, mas falta o quê? Coragem.
tenho a direção de Deus, sei o que tenho que fazer, mas falta um impulso, falta alguém. É tão lindo como Deus ministra através das crianças. Repare como Deus ministra o coração das crianças, através delas, como o Senhor fala conosco. Trouxe a lembrança, estava certa vez com uns amigos, numa piscina, e ali estavam várias crianças, nossos filhos também, foi muito especial. E tinha uma preciosinha, 7 aninhos, que ela tinha medo de pular na piscina. Chegava aqui, ela não conseguia pular. E acreditem, ela pedia para o primo dela chegar assim, ela pedia, dizer ele assim: Samuel, por favor, me empurra. E ela ficava assim, ó. Aí chegava por trás, assim, dava um empurrão nela, ela mergulhava. Muitas vezes nós precisamos desse empurrão, alguém que nos impulsione, alguém que venha nos empurrar, porque nós temos certeza do que temos que fazer, mas falta coragem. Precisamos de um impulso, precisamos do Espírito Santo que nos dê graça para isso, e de pessoas cheias dele também para nos ajudar, cheias de Deus para nos encorajar. Sabe, irmãos, precisamos, além da direção de Deus, ter coragem, mas também, além de coragem, precisamos da direção de Deus. Amém, queridos? Precisamos tanto da direção de Deus, irmãos, porque, irmãos, a grande verdade é, preciosa, se nós não tivermos mesmo a direção de Deus, nós iremos falhar. Preste atenção na Amazias, ele perguntou ao homem de Deus: mas, e as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? Mas o dinheiro que eu gastei, você quer que Deus retribua ainda? Olha, Deus é misericordioso, né, irmãos? Interessante que às vezes, irmãos, quando nós somos precipitados em tomar decisões e abrimos nossos olhos e perceber, Deus não está nisso, e se continuar, vai falhar. O que a gente fica preocupado? Qual a primeira coisa? Vou ter prejuízo, eu vou sofrer dano com isso, já estou investindo tanto tempo, ou alguns meses, agora que eu fui me entender que Deus não está nisso. Irmãos, sinceramente, o maior prejuízo é você seguir sem a direção de Deus, é você seguir avante, estar ciente que Deus não aprova isso. Não, mas eu já gastei tal coisa, já investi tanto tempo nisso, mas se Deus não está, torna a dizer, como vai prosperar, como vai avançar, se realmente Deus não está dizendo amém, se não há um amém de Deus. Semelhante a um construtor que foi precipitado em construir estava construindo um grande muro, e ele pecou em economizar tanto, e foi a base totalmente mal feita, e logo ao ser avaliado disse: olha, um conselho, interrompa agora essa obra, destrua tudo, faça tudo de novo. E sabe o que ele fez? Foi teimoso, seguiu adiante, gastou mais e mais, com mão de obras e material de construção, até que veio a coisa mais triste, desmoronou tudo, quebrou tudo aquilo. Aí, irmãos, para que seguir adiante, se Deus está falando assim, olha, não vai prosperar, não vai dar certo, para que seguir adiante? Aí ficamos pensando assim, mas o que eu vou perder? Mas o mas, irmãos, este mas, e olha só como Deus é bom, eu vejo assim, olha que palavra, eu quero que você receba também nessa noite, em nome de Jesus. Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Independente da sua atitude precipitada, que você está lamentando, mas agora eu vou obedecer a Deus. Sim, obedeça, porque muito mais tem o Senhor para te dar. Se você obedecer a Deus, irmãos, é incomparável a honra que virá mesmo não merecendo. Muito mais tem o Senhor do que isso, muito mais. O que eu gastei, o que eu fui, sabe? E que a gente fica lamentando aquilo que está vindo contra a vontade de Deus, e o Senhor revela, olha, não estou nisso, e a gente fica com o coração ainda pensando, mas vou perder tal coisa, vou ter prejuízo. Que prejuízo, irmãos? Se temos a oportunidade, a chance de voltar nosso coração
para Deus e andar agora na vontade de Deus, isso tudo é lucro, irmãos, não é prejuízo, é lucro. Deus interviu antes, pela misericórdia dele, pela bondade do Senhor. É claro, em contrapartida, irmãos, Amazias, ele mandou então de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Entender que toda precipitação vai ter uma consequência, irmãos. Você romper um contrato, você romper uma sociedade precipitada, dificilmente vai ficar de bom humor. Dificilmente vai ficar assim, um momento tão pacificador. Não é tão simples resolver uma situação precipitada. Não é fácil ver uma situação em que nós nos aliançamos pelas palavras. Você falou, você disse, nós fazemos muita aliança com as nossas palavras. Nós nos comprometemos pelas nossas palavras. E agora, ele foi tão encorajado o seguinte: olha, Senhor, me ajuda a consertar isso agora. Sabe, irmãos, eu acredito que todos nós aqui, de alguma forma, fomos precipitados em alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Quem nunca aqui se precipitou? Levante a mão para a gente conhecer o mentiroso. Estou brincando, irmãos. Mas quem nunca se precipitou? Quem nunca... meu Deus, o senhor não está nisso. Meu Deus, como eu vou consertar agora? Eu disse sim. Ou eu disse não. Como eu vou consertar? Como eu vou voltar atrás? Sendo que o Senhor não está nisso. E onde o Senhor está conduzindo, eu disse não, eu desperdicei isso. É claro, irmãos, da mesma forma que eles ficaram zangados, mas não devolvo o dinheiro, viu? Agora, preciosos irmãos, preste atenção, o que Amazias teve que fazer? Essa atitude aqui é o tema dessa mensagem que eu quero aplicá-la. O que ele teve que fazer? Ele teve que mandar então de volta. Ele teve que fazer o que, irmãos? Voltar atrás. E voltar atrás é necessário ter coragem, muita coragem. O tema dessa ministração é exatamente isso que tanto o Senhor falou no meu coração toda vez que eu leio essa passagem bíblica. Eu posso ler em várias bíblias, mas todas elas eu escrevo assim, coragem para voltar atrás. Todas elas eu escrevo, porque não vejo uma outra frase mais precisa do que essa atitude tem para nos ensinar. Quando Deus interceptou, Deus revelou a vontade dele, e viu que foi precipitado o rei Amazias, e ele entendeu: agora eu preciso consertar, Senhor, me ajude a consertar. Eu fui precipitado nessa decisão, fui tão equivocado, e agora que eu entendi que o Senhor não está nisso, fui enganado pela minha mente, fui enganado pelas minhas emoções, pelo meu desejo, fui enganado pelas influências. Como agora entender que Deus não estava nisso, e eu já tomei decisão, eu já falei, já me posicionei, como agora ter coragem para voltar atrás? Irmãos, é necessário ter muita coragem para voltar atrás, a fim de ter a paz com Deus, a fim de resgatar a sua certeza, o seu senso de certeza que você está vivendo a vontade de Deus. Sabe, irmãos preciosos, como eu clamo ao Senhor: Deus, eu prefiro ser empurrado para fazer a tua vontade, do que ser precipitado e me jogar, sem consultar o Senhor. Por isso que eu sou mais: Deus, me dê mais um sinal, Senhor. Eu não estou duvidando, não, mas me ajuda, Senhor, para ter certeza. E consulta ali, ouço a voz de Deus, eu converso com pessoas. Senhor, que eu seja empurrado para fazer a tua vontade, quando não tiver certeza, do que ser precipitado e me jogar, e dizer: não, o Senhor está comigo, vamos, vai dar tudo certo, vamos, aqui tem coragem. Irmãos preciosos, quando a gente compreende: olha, eu fui precipitado nisso, como voltar atrás? Ter coragem, irmãos. Este homem precisou de ter coragem, muito mais do que ele foi atrás para cativar ali um exército, formar um grande exército. Agora ele teve coragem: olha, preciso anular tudo isso. Mesmo eles não entendendo a decisão dele: olha, mas o negócio é comigo e Deus. Eu preciso consertar essa situação que foi tão precipitada na minha vida. Está tão embaraçada agora a minha vida. Como eu vou ficar em paz, sendo que Deus não está nisso?
Como eu vou ter certeza que Deus vai abençoar, sendo que Ele não me aprova isso? Coragem de voltar atrás, irmãos. Coragem de voltar atrás. Ainda que o sentimento tenta ainda te golpear, ainda que venham vozes, pessoas tentando ainda pela torcida dizer, não, mas por que você vai desistir disso? Não, eu entendi algo de Deus. Lembro, claro, bem antes de conhecer minha preciosa presente de Deus, quando a conheci, falei, Senhor, é essa. E um namoro tão precipitado, eu falava, Deus, me ajude a sair desse negócio, me ajuda. Pagando o preço por não ouvir meus pais, pagando o preço por não consultar a Deus. E estava de mal a pior, só pela misericórdia de Deus. Aquela fase de adolescente, não quer ouvir o pai, mãe, ou são jovens adolescentes. Até que eu comecei a clamar a Deus, irmãos, há 40 dias eu orava, dizendo, Deus, mesmo sem força eu te peço, me ajuda a sair disso. Me ajuda, eu estou embaraçado, eu estou sentindo preso nesse sentimento, estou preso, me ajuda. Tire do meu coração, se o Senhor não estiver nisso, tire do meu coração o que eu sinto por ela, tire do meu coração o que eu sinto por ela, se o Senhor não está nisso, tire isso tudo. Irmãos, o Senhor tirou. E onde me deu o despertar do primeiro amor nele, estava vendo o primeiro amor, irmãos, Deus me deu uma coragem tão grande, dizer o seguinte, olha, chega, isso está errado, a partir de agora eu quero é Deus, eu quero é Deus. E ficava aquele desespero e falava assim, olha, não entenda ou não entendendo ou não entendendo, eu quero é Deus, eu quero é Deus na minha vida, eu preciso de Deus, a minha decisão que eu estou tomando agora não é nos meus sentimentos, mas sim é porque eu preciso de Deus, a minha decisão é de ter uma aliança com Ele, e assim o Senhor me deu graça para me manter, irmãos, porque as provações vieram dia após dia, muitos dias, tentações vieram muitos dias, mas quando o Senhor nos dá graça e coragem para voltar atrás, você não importa se chora, se há pressão, se há opressão, se até mesmo o diabo venha oprimir, não, eu tomei a decisão certa no Senhor. Às vezes, irmãos, é necessário ter coragem sim para avançar, mas como também é preciso e necessário ter coragem para voltar atrás ao agir precipitado. É necessário, irmãos, ter coragem para voltar atrás, para consertar ainda em tempo. O que é possível consertar ainda, irmãos, mas é necessário, irmãos, coragem. Vai sabendo que não vai ser simplesmente numa harmonia, vai sabendo que alguma parte vai se indignar, voltar atrás é isso, tem um preço, mas acima de tudo, tem a bênção do Senhor que vai te sustentar, vai te dar graça e vai te ajudar, que você continue firme na vontade dEle. Por isso, preciosos irmãos, essa palavra muito tocou meu coração. Quando agimos sem direção de Deus, só é necessário isso, irmãos, é necessário ter coragem para voltar atrás. Quando agimos, isso não é direção de Deus, não foi o Senhor que estava mostrando isso, a palavra essa noite é, tenha coragem, volte atrás, se é o Senhor que está ministrando no teu coração, volte atrás, se o Senhor não está nessa causa, se o Senhor não está aprovando isso, pode ter certeza que o Senhor vai te honrar ao fazer a vontade dEle. Mas para isso, irmãos preciosos, precisa ter muita coragem. E como precisamos ter muita coragem, sabe por quê? Verso 11, vai dizer o seguinte, Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e o atirou de lá. E todos eles se espatifaram. Preste atenção nessa ênfase no verso 11. Quando Amazias voltou atrás, houve uma indignação sim, porque houve um rompimento de uma aliança ali. Houve um rompimento de um contrato que foi precipitado. Ele agiu sob a voz de Deus. Mas resolvendo isso, ele se encheu de coragem e conduziu o seu exército, ou seja, teve uma direção clara de Deus, vamos seguir avante, porque agora não tem brecha, não tem legalidade, não tem nada sagrado do coração de Deus, nada vai interferir de termos a vitória no Senhor. É assim, irmãos, quando a gente resolve áreas da nossa vida que estão amarradas ainda,
áreas que estão mal resolvidas. E quando você, pela direção de Deus, toma uma atitude, tem coragem de voltar atrás, coragem de romper, coragem de se posicionar, se for necessário remover uma precipitação, o Senhor depois nos enche de coragem para seguir os seus planos, irmãos. Ele foi vitorioso, mas não seria se não fosse pela direção de Deus, e se ele não fosse submisso, obediente à voz do Senhor, queridos. Como nós precisamos, irmãos meus, ao ter uma direção de Deus, de sermos submissos, ter coragem, irmãos. Tenha coragem, minha querida, tenha coragem, meu irmão, de situações que você sabe muito bem, olha, Deus não está nisso, Deus não está aprovando isso. Tenha coragem de voltar atrás, seja em qualquer precipitação. Todo precipitado esquece alguma coisa, todo precipitado erra o caminho, todo precipitado peca. Provérbios 19:2 diz isso. Todo aquele que é precipitado peca, esquece alguma coisa, esquece de ouvir a Deus, esquece de consultar ao Senhor. Todo precipitado. E as precipitações vêm, irmãos, pelas pressões, vêm pela ansiedade, vêm pelo senso de urgência. E como nós precisamos mesmo assim ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Meu apelo nessa noite é clamar ao Senhor junto com você, que identificou tão fortemente com essa palavra no seu coração, dizer: Senhor, é comigo. Como eu preciso agora de coragem, preciso da direção do Senhor. Eu quero concluir, irmãos meus, com essa palavra, que ela possa gerar vida no seu coração. Isaías 30:21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo de Deus que vai te direcionar. Este é o caminho, andai por ele. Nós estamos sujeitos, irmãos, a desviar para a direita, para a esquerda, de sermos precipitados. Quem não está sujeito a isso? Como nós precisamos assim: Senhor, me ajuda, me guie, Espírito Santo de Deus. Preciso ouvir a tua voz. Qual é o caminho? Qual é a direção? Sempre vai dizer assim: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho. E quando agimos, irmãos, quando ele aponta este é o caminho, não importa a condição que você esteja, mesmo para tomar uma decisão, este é o caminho, vai firme. Mesmo que você foi precipitado a tomar uma decisão, mesmo assim ele vai dizer: mas este é o caminho. E se tiver que sair de lá, saia desse embaraço em nome de Jesus. Precisa sair desse embaraço, irmãos, em nome de Jesus. Quando a gente é precipitado, a gente fica, é como se fosse em redes, caímos numa rede, estamos presos por uma precipitação, e o final de tudo, de ser movido por uma precipitação, é uma infelicidade tão grande. Eu falo como se estivesse vendo uma pessoa aqui, é uma infelicidade tão grande, é uma tristeza, é uma pessoa tão infeliz, e ela sabe disso. Ela parece só vivendo, esperando a morte chegar, porque parece que não tem mais o que fazer. Tem sim, em nome de Jesus. Tenha coragem, volte atrás. Volte atrás. Muitas vezes eu tenho que ter coragem, sim, irmãos, de voltar atrás de uma palavra que olha, agora é minha condenação. De uma palavra que, olha, eu preciso resolver isso. Volte atrás, peça perdão. Volte atrás. E se humilha, se quebranta, peça perdão, volte atrás e peça perdão. Vamos orar ao Senhor neste momento, queridos, em nome de Jesus. Enquanto isso, nossos amados ministérios de louvor vão estar chegando aqui. Nossos amados do Ministério de Intercessão também vão se posicionando aqui nas laterais. E enquanto isso, o Espírito Santo de Deus continuará ministrando as nossas vidas, porque Ele está neste lugar. Ele está ministrando as nossas vidas, Ele está falando aos nossos corações. Tomar uma decisão precipitada é como se tivesse em um poço, e como sair agora desse lugar. O Senhor estende a mão e diz: eu te ajudo a sair daí, eu te ajudo a sair deste lamaçal, eu te ajudo.
eu te ajudo a consertar este erro. O Senhor nos ajuda, porque muito mais tem o Senhor para nos dar, irmãos. Louva a Ele, não fique pensando, mas o que eu já fiz, mas o que eu investi, mas... Não, louva Ele, Senhor, obrigado por ter abrido meus olhos em tempo. Quando o Senhor abre os nossos olhos, Ele traz consigo esperança nessa revelação, dizendo, olha, é possível sim voltar atrás para consertar, mas tenha coragem no Senhor, tenha coragem para agir na direção do Senhor, para voltar a andar na direção do alto, na direção do Senhor. Sim, Pai, nós oramos pela autoridade da Tua palavra revelada. Testifique nessa noite quebrando o jugo. Testifique, Senhor, libertando vidas que por si mesmas estavam elas sem esperança, sem perspectiva de vida, sem sonhos do Senhor, por uma precipitação, por estarem, o Senhor, já desenvolvendo doenças emocional por conta de uma infelicidade, por abrir os olhos à tarde demais. Pedimos, Deus, pela restauração do Senhor. Ah, Deus, aqueles que não têm força, mas sabem o que fazer, mas não têm força, Senhor, nós oramos, traga vigor, traga coragem. Você sabe o que fazer, mas não tem força, sai do seu lugar. Nós vamos orar para que o Senhor traga força sobre ti, que o Senhor traga ânimo sobre ti. Não pense duas vezes, é uma atitude de coragem. Você pode vir aqui à frente, por gentileza. É o momento de você abrir seu coração. Coloque de pé, igreja amada, por favor. Você pode colocar de pé e você pode vir aqui na frente. Ah, eu sei que tem que fazer, mas falta coragem. O Senhor vai te dar coragem em nome de Jesus. Basta você clamar e pedir com fé. Basta você clamar e pedir com fé. Esse é o primeiro apelo nessa noite. Você pode vir e vem com seu coração aberto, dizendo, Senhor, eu me aproprio da Tua força, eu me aproprio do Teu poder, eu me aproprio da Tua graça, da Tua presença que está comigo. O apelo que eu faço, estendo para você, que tem até coragem, mas não tem uma direção clara, não está clara essa direção. O Senhor vai trazer uma clareza sobre ti. Você tem coragem, mas não tem direção, precisa da direção do Senhor. O Espírito de Deus falará bem nos teus ouvidos, este é o caminho, andar nele. Sai do seu lugar também, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar pelo Senhor, em nome de Jesus. Ah, queridos, é uma noite de você, né, receber coragem do Espírito de Deus, coragem do Senhor, para romper com toda essa precipitação, a qual você agiu sem consultar a Deus. Não significa que seja o fim, não significa que Deus desistiu dos planos dele sobre a tua vida. Mesmo que você foi precipitado, mesmo que você foi precipitada, não significa que Deus desistiu de você, não significa que Deus anulou os planos dele sobre a tua vida. Não anulou os planos de Deus, mesmo que você foi precipitado. É por isso que Ele está falando nessa noite. Deus não desistiu dos planos dele, não abortou os sonhos do Senhor sobre ti. É por isso que nessa noite o Espírito de Deus está revelando, está ministrando, está despertando teu coração para voltar para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu me encontro como se fosse um poço. Eu preciso sair deste laço, deste embaraço, desta precipitação. Sai do seu lugar, clame ao Senhor junto aqui conosco. Senhor, me ajude a sair desse labirinto, me ajude a sair desse poço, dessa precipitação a qual me envolvi sentimentalmente, emocionalmente, me envolvi pelos meus sentimentos, me comprometi com palavras, me comprometi com assinatura. Clame agora a graça do Senhor. Ele é misericordioso, há de nos ajudar, como me ajudou, há de ajudá-lo também. Aleluia. Nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos a voltar atrás.
Nos dê coragem para voltar atrás. Coragem, Senhor. Nos dê coragem, doce Espírito de Deus. Coragem. Receba coragem. Receba a ousadia do Espírito Santo. Receba a ousadia do Espírito Santo. Receba a direção do alto. Direção do Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus. Que a tua palavra, Senhor, ela é como espada. E pela espada do Senhor, Pai, nós agora quebramos todo o laço. Pela espada do Espírito, pela espada da tua palavra, Senhor, nós rompemos agora, Senhor, com toda e qualquer ligação com o mal. Qualquer, ó Deus, ligação com as trevas agora seja removido, rompido agora. Em nome de Jesus. Volte atrás e venha para Jesus. Volte atrás e volte para Jesus. Volte atrás e volte seu coração todo para Jesus. Volte para Jesus, volte atrás. Não importa a distância, não importa o pecado que se envolveu, volte atrás, volte para Jesus. Como o filho pródigo um dia voltou, ele voltou para casa, ele voltou atrás. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu que se precipitou, e o Pai o esperava. Da mesma forma, o Pai continua esperando todo filho que saiu de casa precipitadamente, movido por uma ilusão, teve muita coragem de sair, mas precisa agora de um coração quebrantado para voltar atrás, voltar para a casa do Pai, voltar para o seio da sua família, voltar para pedir perdão, para se arrepender. Você não pode passar dessa vida sem voltar atrás e consertar o que está errado. Você não pode passar, queridos. Você não pode terminar a sua vida assim. Não pode terminar assim, sem voltar atrás e voltar para os braços do Pai. Volte para os braços do Pai. Tenha coragem, volte para os braços do Pai. Tenha coragem, volte atrás. Preciso voltar atrás. Se você identificou essa voz no seu coração, também saia do seu lugar e venha aqui à frente e volte para a casa do Pai. Volte para a presença do Pai. Volte para a presença do Senhor. Volte para o lugar que você jamais deveria ter saído. Ele espera, Ele o ama. Ah, Santo Espírito de Deus, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Glórias a Ti. Nós vamos estar entoando essa canção, irmãos preciosos, enquanto nós queremos agora orar também com você que está entre a segunda, a sétima semana da sua campanha, que está e você que inicia hoje uma campanha de oração. Você pode estar vindo, pegando esse cartão aqui na frente. Você vai estar anotando as referências bíblicas ou aquilo que o Senhor falar no teu coração. Eu quero encorajar você nessa noite a assumir uma campanha, um propósito com Deus, de clamar a Ele para que Ele possa fazer aquilo que você não pode fazer, seja para fortalecer a sua fé, seja uma campanha de você, olha, vou perseverar 7 terças-feiras em buscar a presença do Senhor nesses dias. Enquanto nós estivermos louvando aqui, a equipe de intercessão já está posta aqui, nós vamos estar orando por você. Você que vai iniciar uma campanha hoje, e você que está entre a segunda e a sétima semana. Deus abençoe, queridos. Vamos firmes, meus amados. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo,
enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vem, Espírito Santo, vem e nos dê ousadia. Ansiamos pela sua presença, não apenas nesse culto, mas quando nós saímos daqui. Ansiamos pelo seu poder, Jesus. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Essa é a nossa oração essa noite. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como venda. Você pode pedir isso ao Senhor essa noite? Que esse vento sopre sobre a sua vida e te conduza ao lugar que Ele te preparou. Nós estamos diante da sua presença, Senhor, apresentando a nossa vida na certeza de que o Senhor tem o sobrenatural, de que o Senhor tem o especial, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Só levanta-nos e fortaleça-nos nisso em nome de Jesus. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Coloque a mão no seu coração e diga: faz teu querer. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Mais uma vez, vamos dizer isso bem forte. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Que o Senhor te conduza, te leve a experimentar esse melhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e o querer dele sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu
teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer.